já na companhia de Elivaldo Barbosa, Paula Sampaio e Sávia Barreto, para trazer as informações da política sempre em tempo real. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos assiste também. Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde a você que está aí na sua companhia. Sávia Barreto, ótima tarde. Melhor agora, sempre. Melhor agora. Bom, vamos falar a respeito de um assunto que está sendo debatido em Brasília e o senador Marcelo Castro, que é relator do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, detalhou pontos importantes que propõem mudanças nas eleições brasileiras. Ele é relator, apresentou hoje as propostas para os líderes dos partidos lá no Senado. Detalhe, essa proposta, Sávia, Elivaldo e Paulo, tem 150 páginas. Ele fez uma apresentação resumida e depois disso conversou com a imprensa. E nós aqui no Jornal do Piauí vamos trazer para você quais são os destaques, as principais mudanças nas regras eleitorais para os próximos anos. Tá? Aliás, eu queria antes de mais nada perguntar para você, sabe, esse assunto é um dos assuntos mais importantes hoje debatidos em Brasília. Às vezes as questões passam um pouco despercebido porque os holofotes geralmente chamam muito a atenção para movimentos políticos mais histriônicos e tal. Mas esse é um assunto importante debatido entre os partidos e que muda não só a rotina dos eleitores, mas também dos próprios partidos e candidatos. A gente já tinha uma discussão em 2021, outra no ano passado, então eu diria que esse material apresentado pelo senador Marcelo Castro, ele termina compilando uma série de legislações que estavam ali dispersas, assuntos que já foram, de certa forma, até esgotados nessas discussões em Brasília, mas eu acho que traz clareza, né? Porque a cada 2 anos a gente tem uma eleição e as regras mudam, termina trazendo um cenário de uma certa imprevisibilidade que prejudica os próprios candidatos e também confunde os eleitores. Então, assim, é uma pauta muito importante. Muito importante, Elivaldo. E é curioso porque Marcelo Castro volta como relator na CCJ, depois de ter feito uma proposta de reforma que foi barrada por Eduardo Cunha na época. Verdade. E agora ele no Senado faz essa nova proposta ser debatida. É verdade. Então, de conhecimento, o senador Marcelo Castro dispensa comentário. Ele fez aquele estudo de uma ampla reforma, a verdadeira reforma política caminhada ao Congresso na época. Eduardo Cunha engavetou, fez um arremedo de reforma que acabou entrando em vigor no país para a eleição, se não me engano, de 2018. E aí é o sistema ainda todo emendado. E agora o senador apresenta, ele é o relator do Código Eleitoral e apresenta, além disso, duas propostas de emenda à Constituição, tratando aí de reeleição para o Poder Executivo, prefeituras, governos estaduais e governo federal. E, além disso, a coincidência de eleições em uma outra PEC e o tamanho dos mandatos, que sairia de 4 para 5 anos sem direito à reeleição. Vamos detalhar tudo isso, vamos ver o que disse Marcelo Castro logo após a reunião, numa coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco em Brasília. Bom, conforme estava marcado, nós fizemos hoje uma exposição para os líderes aqui no Senado Federal sobre as modificações que nós estamos fazendo sobre o Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara em 2021 e que tramita esse tempo todo aqui no Senado. E eu sou o relator. E também falamos sobre umas PECs que nós vamos apresentar para pôr fim à reeleição de cargos executivos, de prefeito, governador e presidente da República. E esse código que foi aprovado na Câmara, ele faz uma consolidação de toda a legislação eleitoral e partidária que tem no Brasil. São 7 leis que são consolidadas numa só. Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, promulgado, sancionado, publicado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária.
Então, na prática, o que nós estamos fazendo é uma consolidação de toda a legislação eleitoral brasileira e partidária. E são 898 artigos. É um código muito extenso, muito amplo. O meu parecer são mais de 150 páginas. Então vocês vejam a dificuldade que eu tenho para falar sobre o parecer. Então eu enumerei alguns pontos que eu julguei mais relevantes para passar para os líderes partidários e que eu vou passar aqui de uma maneira rápida para vocês. Bom, os pontos que foram colocados por Marcelo Castro, a gente organizou para que vocês pudessem entender melhor aqui no Jornal do Piauí. Os pontos elencados por ele como os principais são os seguintes. Primeiro, unificação de 7 normas vigentes no Brasil. Uma simplificação dessas normas. Ele quer organizar tudo isso em um código só. A outra informação trazida por Marcelo Castro é de que nessa reforma eleitoral sejam colocados 8 anos como máximo de inelegibilidade. Essa inelegibilidade vai começar em janeiro do ano seguinte à condenação. Na regra, o objetivo da regra é fazer com que alguém que está inelegível hoje, torna-se inelegível hoje, fique no máximo 2 eleições sem participar do processo. Porque acontece muito desse processo se estender, porque o julgamento demora. Às vezes o cara fica 3 eleições fora, 4 eleições fora, dependendo de como tramita isso. Então, eles estão organizando para que seja no máximo 2 eleições. Tornou-se inelegível, no máximo 2 eleições de inelegibilidade, 2 pleitos eleitorais, 8 anos. Outro ponto, desincompatibilização de 6 meses antes das eleições, tá? Sempre o dia 2 de abril como data da desincompatibilização. Essa regra é interessante. Antes, o cálculo era feito assim, 6 meses antes. Que dia é a eleição? Dia, 5 de outubro. Então, 6 meses antes, a desincompatibilização. Dessa vez, se tem ano eleitoral, a desincompatibilização vai ser 2 de abril. Não interessa se vai ser dia 5 a eleição, dia 4, dia 3, 2 de abril do ano eleitoral será o período de desincompatibilização. Ou seja, quem é secretário e vai para as eleições, sai dia 2 de abril. É o prazo de desincompatibilização se a regra for aprovada. Quem é secretário, quem ocupa cargo de ordenador de despesa, sai no dia 2 de abril. Próximo, juízes, essa é interessante, hein? Juízes, promotores e militares têm que se afastar 4 anos antes das eleições. Essa regra valerá a partir de 2026, ou seja, valerá a partir das eleições municipais de 28. Qual é a ideia? Você é militar, vai se candidatar, por exemplo, esse ano é eleição, né? Vai se candidatar em 2028, então tem que sair agora, 4 anos antes da função. Vale para juiz, vale para promotor. Mas, repito, essa regra não vale para aquelas pessoas que estão pensando em ser candidatas em 2026. Essas não precisam, ou não vão sofrer, até porque só tem 2 anos daqui até lá, né? Então, 4 anos é o ano que eles estão chamando de quarentena para quem ocupa cargo de juiz, promotor ou militar. Próxima regra, mudança que está sendo proposta, sobras de votos. Essa aqui é uma das mais complicadas que eu achei. A divisão das sobras. Sobras de votos. Só participam dessa distribuição quem atingiu 100% do quociente eleitoral, o partido que atingiu 100% do quociente eleitoral e o candidato desse partido com pelo menos 10% do quociente. Ele diz que sai a regra 80-20, entra a regra 100-10. E Marcelo Castro explicou na entrevista essa mudança. Vamos ver. A regra é de distribuição das vagas. A regra 80-20, que só participaria das sobras os partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral e o candidato que teve pelo menos 20% do quociente eleitoral. Nós estabelecemos aqui de maneira bem clara, distribuído em 4 fases, para não ter nenhuma dúvida de nenhuma interpretação, não cabe, aqui é só ler e aplicar. Então nós estamos deixando claro isso daqui e estamos trazendo a regra 100-10. Só participará da distribuição das vagas os partidos que alcançarem 100% do quociente eleitoral e só será eleito o candidato que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral.
Isso vem no sentido das medidas que a gente vem tomando desde 2017, quando proibimos as coligações proporcionais, quando estabelecemos cláusula de desempenho para o fortalecimento dos partidos políticos. Então, vai na mesma direção. Agora, e se só um partido alcançar o quociente eleitoral? Ele leva, então, todas as vagas? Não, nós achamos que aí já seria demais. Então, nós estamos colocando na lei que, nesses casos, um segundo partido, mesmo sem alcançar o quociente eleitoral, participaria da divisão das vagas. E estamos fazendo também, corrigindo um equívoco que tem na lei hoje, na lei vigente hoje, que diz o seguinte: se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, a legislação hoje diz o seguinte: serão eleitos os mais votados. Ora, os mais votados seria uma eleição majoritária e não proporcional. Como é que os deputados, os vereadores, são eleitos pelo sistema proporcional e a lei diz que se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, serão eleitos os mais votados? Então, se forem 9 vagas, os 9 mais votados. Se forem 30 vagas, os 30 mais votados. Nós corrigimos isso daí. O sistema continua proporcional e se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, é como se todos os partidos tivessem alcançado. Todos participam das maiores médias. Então, aplica a regra das maiores médias e os nono, se forem 9 vagas, os 9 mais votados dos partidos, então preencherão as vagas. Bom, essa é uma das discussões talvez mais difíceis de serem compreendidas, a divisão dos quocientes eleitorais, eu acredito. Agora, é uma reforma que vai mudar, por exemplo, essa história da desincompatibilização, organiza a questão dos 8 anos, né, de inelegibilidade, 8 anos como prazo máximo de inelegibilidade, ninguém vai ficar inelegível por mais tempo. É uma reforma organizadora, Sávia? Primeiro que essa reforma não vai valer para essa eleição, importante dizer que as regras são as que valem desde um ano antes da eleição, né? Então, vai ser discutido no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que é uma pauta prioritária, então vai ser votada esse ano, provavelmente. A gente percebe que, por um lado, traz uma flexibilização de punições para políticos, mas, por outro lado, dificulta a vida dos militares. E aí eu vejo uma certa relação com aquilo que pensa o governo Lula, o senador Marcelo Castro, muito alinhado ao que integrantes do governo Lula defendem, né, de tornar um pouco mais difícil o ativismo político de militares por conta, claro, da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a questão que eu enxergo como mais controversa, mais complicada de ser aprovada é o fim da reeleição, porque houve uma discussão muito intensa na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para trazer a reeleição ao Brasil, e agora seriam mandatos de 5 anos, exceto para os senadores, né, que passariam os mandatos a serem de 10 anos. Então, há uma controvérsia muito grande nesse sentido, Joelson. Aí eu já, da minha visão, pelo que eu ouço e vejo em Brasília, acho esse ponto um pouco mais difícil de ser aprovado. Elivaldo. Olha, o lado bom dessa situação que hoje tramita já em regime de final do Código Eleitoral é que finalmente o Brasil passará a ter uma regra estável. E uma regra que saiu do Congresso Nacional, ou seja, do Parlamento. Isso significa dizer que acaba, Joelson, aquela história de toda eleição tem uma regra para aquela eleição. Aí vale agora a maior sobra só para quem atingiu, que tiver acima de 20% da votação do quociente eleitoral. TSE avalia. Aí não, na outra eleição o TSE baixa uma portaria, mudou, agora é 20%, 30%. Aí acabou essa confusão danada. Então, nós temos agora uma regra estável, é o que se espera, que é aprovada agora, modificações voltando para a Câmara, mas que se tenha essa aprovação e que essa regra entre em vigor para 2026, seja sancionada pelo presidente da República e o país passa a ter de modo estável, é um fator até de consolidação democrática, passa a ter regras, se não
plenamente claras ou aceitáveis, mas são regras a ser seguidas por todos os partidos, os grandes, pequenos, médios. Elas são tão importantes, por exemplo, que hoje o PT já dá o start na análise, não dessas regras que não estarão em vigor nessa eleição, mas já vai fazer uma reunião para a escolha de candidato, levando em conta esses parâmetros, ou seja, o potencial de voto de cada eleitor, a composição de chapa, levando em conta esse tal quociente eleitoral, que é uma divisão, é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas do parlamento, que no caso aqui de Teresina, por exemplo, que são 29 vagas, isso varia de 14.500 votos a 15 mil votos. Esse é o cálculo que é feito e que agora fica mais clara para orientar até mesmo as estratégias dos partidos. Vamos lembrar que está em tramitação. Ele apresentou hoje para os líderes, para que vá buscando aí os consensos, as aprovações antes de ir a plenário. Mas está tudo se desenhando para essas regras serem mais ou menos assim. Paula, é mais clareza para o eleitor também, né? Sim, a importância também, como o Olivaldo falou, até para a consolidação da democracia brasileira. Ontem aconteceu também um julgamento no STF sobre a questão das sobras eleitorais, algo que estava colocando em risco o mandato de pelo menos 5 deputados federais, inclusive até travando a montagem de chapas aqui até em Teresina. Então há necessidade dessa organização para que se tenha uma regra mais clara, tanto para quem vai disputar as eleições, para quem vai votar também. Agora, nós vamos falar a respeito das PECs, tá? Uma emenda à Constituição vai ser aprovada para mudar, por exemplo, porque assim, uma coisa é organizar o Código Eleitoral, que o Marcelo Castro, relator, senador, está propondo. A outra coisa é uma mudança mais profunda, que mexe com a Constituição. E aí entram as propostas de PEC. Lembrando que as que nós vamos trazer aqui, só uma vai valer, tá? Uma delas vai ser aprovada. Marcelo Castro apresentou aos líderes hoje 3 propostas, elas estão aqui na tela para você. Proposta, número 1. Primeiro, e outra coisa, independente da PEC que seja aprovada, qualquer uma delas já prevê 5 anos de mandato sem reeleição. Ou seja, a reeleição não está em questão, não haverá reeleição, né? Acabar com a figura da reeleição. Aí seriam 5 anos de mandato para os chefes do Executivo. Então, primeira proposta, 5 anos de mandato, prefeitos eleitos em 2024 terão direito à reeleição de 5 anos em 2028. Ou seja, vamos imaginar candidato eleito A em 2024, prefeito de Teresina, candidato A. Aí ele vai ter direito a disputar a reeleição em 2028, certo? A exceção que seja eleito prefeito doutor Pessoa. Todo o resto terá direito à reeleição em 2028. E aí eles teriam direito aí já a uma reeleição de 5 anos. Já o governador eleito em 2026, o futuro governador, tem direito à reeleição por 5 anos e também não há coincidência de eleição geral. Nessa primeira PEC, não há coincidência da eleição geral. Na segunda PEC, proposta, em 2028, prefeito com mandato tampão de 2 anos. Olha só essa segunda PEC aí. Acontecerá a eleição 2024, o prefeito eleito em 2028 vai ficar só 2 anos no mandato. E a partir de 2030, eleições gerais com mandatos de 5 anos no Brasil. Ou seja, se essa PEC for aprovada, a eleição de 2030 vai ser para vereador, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente da República. Então, se essa PEC for aprovada. A terceira possibilidade não teria mandato tampão de 2 anos, seria eleição de 6 anos em 2028, para coincidir a eleição geral em 2034. Ou seja, o prefeito que for eleito em 28 pode ficar 6 anos no mandato para que haja eleição geral. Repito, só uma das 3 vai vigorar. E Marcelo Castro falou como é que os líderes receberam essas possibilidades que foram apresentadas. Vamos ver. O código tem essa finalidade de deixar bem transparente, bem claro, que não dê margem a interpretações díspares, simplificando. Por exemplo, prestação de contas. É uma coisa que nós estamos simplificando. Hoje, se um candidato não tiver nenhuma movimentação financeira, não receber nenhum recurso, não gastar nenhum recurso, ele é obrigado a fazer uma prestação de contas e contratar um contador e um advogado. E fazer a prestação de contas. Nós estamos acabando com isso. Como no imposto de renda. Quem não ganhou até tanto, não tem nada a declarar.
Então ele faz uma declaração simplesmente que não fez movimentação financeira. Se a despesa que ele fez foi uma despesa pequena, abaixo de 25 mil, tem um formulário simplificado. Ele presta conta de maneira bem simplificada, bem clara, sem nenhuma complicação. E se for uma despesa superior a 25 mil, é como é hoje. Então faz toda a prestação com o contador, com o advogado e tudo mais. Portanto, Marcelo Castro falando a respeito dessa mudança também na prestação de contas. Na entrevista, ele também deixou claro, sabe, que não existe clima para eleições gerais. A ideia da eleição geral está em 2 PECs, mas ele disse que não sente receptividade na ideia das eleições gerais. Muitos eleitores do Brasil até gostariam de fazer uma participação só de 5 em 5 anos. Mas para a classe política, me parece que é um pouco desgastante essa ideia, sabe? E essa questão do próprio fim da reeleição, que seria só para cargos executivo, prefeito, governador, presidente da República, não seria para os deputados e senadores. Ela não é consenso, por exemplo, nem no próprio PT. A gente viu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reagindo à proposta do senador Marcelo Castro, dizendo que, na verdade, querem acabar com a reeleição porque o PT sempre ganha, que palavras dela, né? E, por outro lado, a gente viu o líder do governo, o senador Jacques Wagner, no Senado, afirmando ser a favor da reeleição, que esse processo eleitoral constante é extremamente desgastante, que seria mais salutar para a democracia o fim da reeleição. Então, há um conflito dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Então, imagine uma discussão no Senado que depois vai prosseguir para a Câmara dos Deputados. Realmente é um assunto controverso. Muito controverso, Elivaldo Barbosa, mas encaminhado, eu diria, o debate. Bem encaminhado. Agora sim, nós teremos a oportunidade das propostas de emenda à Constituição que exigem um quórum elevado nas 2 casas. Começa a tramitar pelo Senado e depois vai para a Câmara. Eu acho que essa matéria vai dividir muito a opinião no Congresso Nacional e vai ter muito também interferência da classe política como um todo, até fora do Congresso, governos, governadores, prefeitos, vereadores, enfim, haver uma pressão muito forte porque é uma mexida considerável, né? Você acaba a reeleição, aumenta o mandato, ainda tem, por isso que ele apresentou 2 PECs, para exatamente tentar abreviar até a tramitação. Se você for a favor do fim da reeleição, pronto, tramita se for a favor do fim da reeleição e coincidência de mandatos, já tem a outra opção no cardápio, como forma de tornar mais prática a tramitação da matéria. Mas essa história, Joelson, de coincidência de mandatos, esticar mandato, isso não é assim, tanta surpresa na situação política brasileira. Eu lembro bem que na eleição de 1982 só não tinha eleição para prefeito das capitais e para a presidência da República, mas votava para prefeituras, os municípios do interior, só não das capitais, até o Senado Federal. Os mandatos que foi eleito para as câmaras municipais e prefeituras do interior, por exemplo, foram esticados de 82 até 88, foram 6 anos de mandato, para coincidir com a eleição dos prefeitos das capitais, que teve um mandato de 3 anos. A partir de 88, aí sim, nessa esfera aí, houve uma coincidência de mandatos, eleições das capitais e dos municípios do interior dos estados. Então, essas adequações que poderiam ser feitas caso a segunda PEC proposta pelo senador Marcelo Castro seja acatada no Congresso Nacional. Não é inédito no Brasil, né? Não. A nossa democracia recente. Agora, eu ainda lembro dessa história, enfim, mas a Paula e a Sávia não tem nem como lembrar, né? Para você ver como já existe, mas a geração de vocês já não pegou essa discussão de adequação de mandato. Porque já imaginou, Paulo, um mandato de 2 anos para o prefeito, só vai dar tempo ele escolheu o sucessor. Pois é, Joelson. Ele já assume articulando a sucessão, né? E envolve muitos cálculos, porque a gente que acompanha a eleição vê que uma eleição ela costuma ser costurada na outra. Então, muitos candidatos e grupos que se formam já nessa eleição de 2024, já de olho em 2026 e até na eleição depois de 2026. Então, mudaria vários acordos também. Exatamente. E aí é o ponto que eu quero colocar para vocês. A possibilidade de uma eleição geral elimina uma coisa que eu acho interessante, que é aquele caráter meio plebiscitário da gestão, que é a eleição municipal. Você tem uma eleição em que você avalia um pouco o desempenho dos partidos que assumiram 2 anos antes. Né? A gente sempre a Sávia costuma trazer isso, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que vai impactar na eleição municipal. Por exemplo, a gente está falando dos atos agora do dia 25 de fevereiro, essa mobilização do PL, como é que isso vai impactar nos municípios? Eu acho isso saudável. Em compensação, tem um outro ponto, é que acabam que as gestões eleitas 2 anos antes têm que dar uma espécie de pausa administrativa para pensar política eleitoral nesses 2, no meio do seu mandato, né?
Para vocês, qual é que é a maior vantagem dos dois, sabe? Olha, quem está no cargo, ele costuma ter um favoritismo porque tem uma exposição muito acima dos desafiantes e tem a própria máquina pública, né? Existe, claro, uma fiscalização da Justiça Eleitoral que tem se aperfeiçoado ao longo do tempo, mas o gestor do cargo, ele costuma sempre sair da largada como favorito, seja disputando a reeleição, seja indicando um sucessor. Eu acredito que se isso for encerrado, se realmente houver uma unificação das eleições e o fim das reeleições, ninguém vai deixar de discutir política, vão continuar discutindo política, só que ao invés do gestor conseguir se reeleger, ele vai estar articulando para um nome próximo da confiança dele e assim, a roda vai continuar girando. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamou a proposta do senador Marcelo Castro de oportunista. Então, isso apenas hoje, começou hoje essa discussão aberta do senador com os líderes. Então, eu vejo que é um debate que vai escalar e que termina refletindo também no próprio governo do presidente Lula, porque as lideranças nacionais do PT estão completamente rachadas sobre esse assunto. Elivaldo Barbosa. Olha, Joel, eu costumo dizer o seguinte, que a reeleição com um candidato no cargo é como se você fosse para um duelo, botasse lá 2 para duelar e entregasse a arma só para um. Tá aqui a arma para um e você não tem arma não, só ele. Você se defende aí, dá bala e tal e tenta matar ele na mão. Então, é mais ou menos essa a situação de reeleição. Tem que correr para tomar arma. Tem que correr para tomar arma e matar. Então, é mais Davi ou menos Golias. essa situação da reeleição. As regras são muito favoráveis a quem está no mandato, com a caneta na mão e manobrando. Só perde a eleição quem está no mandato, 2 razões. Ou o mandatário faz muito mal à política, da articulação política, então ele está muito mal avaliado, porque é difícil isso acontecer. Agora, o mandato maior, eu só fico assim um pé atrás com relação às eleições unificadas, porque no mundo inteiro nós temos eleições presidenciais, eleições parlamentares, sempre dividindo de governadores, isso em todo lugar. Então, fica muito tempo o eleitor sem ir para a urna. Então, a urna, o exercício de votar, é bom para a democracia. Então, eu prefiro a tese da eleição alternada mesmo. Uma parte para prefeito, vereador, a outra para deputado estadual, federal, até presidência da República, mas eu sou favorável que o eleitor seja sempre consultado assim, com mais frequência, porque isso é bom para o exercício da democracia, até mesmo para o amadurecimento da democracia do país. Paula, sua opinião. Joelson, eu já ouvi isso em algumas agendas que eu cobri e eu compartilho esse pensamento aqui, de que aqui no Brasil nós temos praticamente uma eleição atrás da outra. Então, às vezes, a gente vê os gestores que são políticos também, concentrados, nos anos de eleição, sempre há essa preocupação, a divisão, por exemplo, dos deputados e vereadores nos trabalhos parlamentares, também ali junto com as suas lideranças. E eu ouvi esse questionamento um dia, qual é o tempo que resta para legislar de fato e administrar? Então, eu sou a favor dessa eleição unificada no país.